Segunda! Sincera! Segundão! Mais uma vez, meus amigos, e bora fazer o que você pergunta? Começar nossa semana bem direitinho, falando muita água sobre guitarra. Vamos nessa, simbora diretamente, sem mais enrolação para a primeira pergunta. As mesas digitais alteram muito o timbre. Sérgio Targino, meu velho, não, tá? Exatamente o contrário disso daí. Se eu puder te dar um resumo assim na história do áudio lá no começo, quando a gente começou a gravar som, o grande objetivo, a grande busca era que tipo, o que você tá mandando de sinal, seja de voz, seja de guitarra, seja de qualquer coisa, conseguisse ser gravado com alta fidelidade, ou seja, a mesma coisa que você está enviando seria gravada e registrada e reproduzida com a mesma qualidade, com as mesmas frequências, com a mesma fidelidade em alguma coisa, seja no LP, com o tempo, né, fita cassete, disco, etc. E o processo do áudio sempre foi em ir limpando cada vez mais essa gravação, com o objetivo de chegar realmente no som mais cristalino, mais fiel ao que tinha sido gravado anteriormente. E hoje em dia, a gente tem, principalmente nos equipamentos digitais, nessas interfaces de áudio, equipamentos que são limpíssimos, extremamente fiéis ao que você está gravando, são tão limpos, tão fiéis, que terminam sendo meio sem graça, saca? Depois de muito tempo, a gente percebeu que aquela sujeira daquelas mesas de som analógicas, a sujeira das válvulas, eu estou chamando de sujeira, mas na verdade são harmônicos extras que eram gerados em cima do que você estava gravando, que pro ouvido humano são interessantíssimos, são lindos. Coisas que as mesas digitais não possuem. É um som nu e cru, saca? O som de equipamentos digitais. O que você está mandando é exatamente o que está chegando lá. É por isso que depois que chega no computador, a gente tem que ficar usando um bocado de simulação de fita, simulação de pré-amplificador analógico, tentando gerar uma graça, né, para aquele timbre que chegou tão cru pela perfeição do som digital. E aí, assim, o que pode estar acontecendo aqui, caso você esteja achando estranho algum som de alguma mesa digital, não é a mesa em si, mas pode ser o técnico de som que está mexendo nessa mesa, que não está sabendo, tipo, colocar o seu som naquele ambiente em específico, e as próprias alterações do ambiente em específico, saca? Tipo, quando você pega uma caixa de som de PA, pega uma caixa de som de retorno e coloca no ambiente X, por mais que tenha escrito lá que ela é flat, o ambiente vai influenciar e vai mudar completamente a sensação do som que você está ouvindo daquela caixa. O ambiente pode reverberar mais grave, o ambiente pode reverberar mais agudo. Se em algum lugar do palco, por exemplo, tiver mais grave, aquele grave pode dar uma cobrida nos agudos, e naquele ponto do palco você vai perder um pouco da definição do seu som, seja da sua voz, seja da sua guitarra, saca? E aí não basta você ter uma mesa digital com alta fidelidade, você ter caixas de som sensacionais, você precisa saber regular e equalizar e alinhar todo aquele som com aquele ambiente. Senão realmente você vai perceber mudanças e diferenças muito bruscas. Principalmente se você estiver usando equipamento pedaleira digital, no caso. Porque o som da pedaleira sempre vai ser perfeito, sempre vai enviar todas as frequências, diferente de, por exemplo, um amplo de guitarra que já tem uma limitação gigante por causa do próprio falante. E aí, em um ambiente que, por exemplo, tenha muito grave, você já abaixa um pouco de grave. Depois ainda tem um filtro do próprio microfone que você coloca na caixa de guitarra. E aí, quando esse som chega na mesa de som, ele já chega muito mais fácil de se encaixar na mix, porque ele não tá em todo lugar, né? Não tá como de uma pedaleira digital, por exemplo, que ocupa todo o espaço de 20 a 20K, que faz com que o técnico sempre precise ter um cuidado a mais de dar uma limpada naquele som para que ele soe bem naquele ambiente, saca? Na próxima que você se deparar com alguma situação desse tipo, pede para ver, né? Conversa com o técnico de som, troca ideia, pede para ver o que é que ele está fazendo no som da sua guitarra, se for uma guitarra, o caso. Se não tiver nada na guitarra e você estiver ouvindo, por exemplo, de monitores de chão, nas mesas digitais você tem um equalizador separado para cada monitor. Então ele pode estar fazendo cortes bruscos nesses monitores de chão, por exemplo. O som da sua guitarra já está chegando nesses monitores que já estão pré-equalizados de uma forma exagerada e feiosa. Sua guitarra já chega esquisita, né, no retorno. Beleza? Dá uma checada nessas questões e depois comenta aí se deu certo. Próxima pergunta. Você trabalhava, cursava outra profissão antes da música? S. Catuco, já falei algumas vezes mais por cima sobre esse tópico aqui no canal, tentando dar mais ou menos uma resumida
Minha primeira aula de violão foi no meu aniversário de 13 anos, quando eu era da 7ª série. Eu fiz questão de marcar exatamente no meu aniversário para nunca esquecer daquela data, porque eu já gostava muito de música. E eu tinha uma impressão que aquilo ia ser muito importante da minha vida, saca? Aí eu marquei no meu aniversário pra ter certeza que eu não ia esquecer, né, aquele ponto de partida. Meu aniversário em abril, comecei a tocar violão, mas é claro, não era o que eu queria, eu já escutava metal. E finalmente, em dezembro, meu pai me presenteou no Natal com minha primeira guitarra. Aí, meu velho, tudo mudou, né? Tipo, eu sempre fui uma criança bem CDF, de ganhar prêmio na escola, de melhor aluno, pipipipopopó. Sendo que nessa época meus interesses mudaram totalmente. E eu comecei a pensar, a vislumbrar a possibilidade de viver de música, viver de guitarra. O grande problema pra mim foi que eu não queria, como eu vejo muita gente relatando, tipo, começou a tocar, quer viver de música de qualquer jeito, então vai atrás das formas de se viver de música, as mais óbvias, né? Tipo, por exemplo, dar aula é uma coisa que é sempre possível e viável você fazer como músico, mas que era uma coisa que, tipo, eu cheguei a dar bastante aula algumas épocas, mas não era algo que eu queria fazer pro resto da vida. Então o meu problema foi gostar de música, gostar de tocar guitarra, mas não querer viver das coisas que geralmente se vivia quando você era músico, saca? Eu queria tocar o que eu gostava, a real era essa. E aí, se não era pra tocar guitarra do jeito que eu queria, eu preferia ter outra profissão, que no caso eu escolhi o direito. Eu sempre fui de exatas, mas que tá ligado, os cursos de exatas, engenharias e computação, etc., são cursos extremamente complexos, então eu fui por um caminho muito mais fácil, tá? Que se for comparar com computação, por exemplo, meu irmão se formou em computação, ele dormia na universidade várias e várias vezes estudando para determinadas provas. Então, é um curso muito mais complexo. É por isso que eu estou dizendo que o direito é fácil, né? Em relação a outros cursos. É uma coisa que eu gostava também, me identificava, adorava ler. Foi interessantíssimo, tipo, entender um pouco mais sobre o funcionamento do Estado, sobre o funcionamento das coisas em geral. Você adquire conhecimentos que são massa. Então, não foi uma tortura pra mim, foi massa o curso, tipo, os aprendizados, as coisas que eu aprendi, saca? Só que durante o curso, eu continuei a procurar possibilidades, né? Continuei estudando guitarra, continuei estudando áudio, me interessei por vídeo e continuei a procurar possibilidades de se viver de música ou alguma coisa perto disso, que eu achasse massa também, tivesse uma conexão com o mundo musical. Foi aí que eu comecei a trabalhar com audiovisual. Tipo, eu já gravava meus próprios áudios, já gravava meus próprios vídeos, e percebi que dava para fazer isso para as outras pessoas e ganhar dinheiro com isso, e era uma coisa que eu achava muito mais interessante de fazer do que eu estava caminhando para ser no curso de Direito. Isso não foi rápido, tá? Isso demorou bastante. Eu só fui conseguir, de fato, perceber que dava para ganhar dinheiro suficiente para me sustentar e para ter uma vida de boa, tipo, lá no final do curso. E por isso também eu terminei nunca trabalhando na área do Direito. Tipo, nas últimas cadeiras, eu já estava virado, tipo, tocando na noite. Acho que eu dava algumas aulinhas ainda de guitarra e trabalhando com audiovisual enquanto terminava a universidade. Terminei o curso, botei o diploma na gaveta e fui trabalhar com audiovisual. E fiz isso até 2022 e finalmente em 2023 outra mudança aconteceu, que foi o desenvolvimento das minhas atividades guitarrísticas com esse canal aqui e outras coisas que me permitiram mudar novamente. Não precisar mais trabalhar com audiovisual, não para outras pessoas, né? Aqui eu estou o tempo inteiro trabalhando com audiovisual, eu estou filmando agora, gravando o áudio. O trabalho continua sendo 100% conectado ao audiovisual, só não estou fazendo isso para terceiros. E essa foi a mudança de 2023 e que está continuando assim em 2024, sacou? Claro que tem um bilhão de detalhes nessa história. Teve uma época que eu tranquei a universidade e fui tentar fazer um curso de produção fonográfica aqui da ESO, mas que eu fiz só um mês, literalmente, porque o meu interesse era conhecimento, principalmente conhecimento de áudio, e conversando com alunos que já estavam em períodos mais avançados e observando a própria dinâmica da faculdade, eu percebi que não ia aprender muita coisa lá, então eu preferi sair e estudar por conta própria, saca? Dentre vários outros detalhes, né? Eu contei muito por cima aqui, mas só pra você ter uma ideia, eu tô ligado que tem muita gente que tá em dúvida aí do que seguir, tem muita gente que trabalha com uma coisa, tá insatisfeito, quer mudar de área, e o caminho não é simples, a resposta não é óbvia, e a forma de cada um é extremamente particular de conseguir viver do que se quer fazer, saca? Quando eu tinha 16, 17 anos e tocava
guitarra 10 horas por dia, eu jamais ia imaginar que eu ia estar com um programa semanal falando água sobre equipamento de guitarra, que era uma coisa que eu nem imaginava que eu ia ter, e que isso ia fazer uma parte considerável de um sistema rentável e que eu ia viver disso. Eu jamais imaginaria, né? Mas o caminho foi me levando para isso, saca? Eu fui sempre me ouvindo muito, tipo, passando pelas experiências com o meu próprio corpo para tirar as minhas próprias conclusões, porque não tem nada mais frustrante do que as pessoas ficarem dizendo o que é que você tem que fazer, aí você segue, né, o que uma pessoa tá dizendo, quebra a cara e aí depois vai ficar culpando a pessoa. Mas quem decidiu fazer foi você, né? E é isso aí. Quiserem falar mais sobre o assunto, campo de comentários tá aí, beleza? Próxima pergunta. Onde compro esse tank de por trezentão? Só tô achando ele por 650, 700 pila, até o Curvave tá mais. Souza Pintor. Sempre pelo AliExpress, tá? Já digo logo que eu comprei um, não aguentei, não resisti, então ele vai vir aqui pro canal. O link que eu comprei eu vou deixar aí na descrição. Ele ainda não chegou, demora, né, bastante. Eu comprei acho que faz uns 15 dias. Ele deve chegar daqui a mais uns 15 dias. Vou deixar um link aí na descrição. Quando eu fui comprar, ele já estava um pouquinho mais caro, eu acho, não achei mais por 300, acho que foi 300 e alguma coisa, mas menos de 400, tá? E o link de compra tá aí na descrição, exatamente o que eu comprei, beleza? Próxima pergunta. Por que é tão difícil mandar sinal em linha e pro amp ao mesmo tempo e o som ficar bom no amp? Então, Mibson é membro do canal aqui, tá sempre trocando ideia com a galera lá do grupo do WhatsApp. Obrigadão pela pergunta, meu velho. A gente já deu uma conversada lá no grupo sobre isso, mas tem a ver também com a primeira resposta que eu dei aqui no Segunda Sincera. O ambiente, ele é muito importante. A posição do seu amplificador, ele é muito importante. Geralmente, retorno de palco fica virado para você, amp de guitarra geralmente fica tipo em pé, reto, às vezes no chão, o que é uma posição que você não vai ouvir agudo nenhum, às vezes na altura tipo das suas costas, o que vai dar uma impressão melhor, mas se estiver muito próximo de você, a referência vai estar bem ruinzinha, tá? E quem vai ouvir de verdade o som de guitarra vai ser a pessoa que vai estar mais para longe, geralmente o vocalista, que pede para baixar a guitarra, e às vezes está muito alta para ele mesmo e para você não tá tão alto assim. E além do posicionamento, você precisa ter uma excelente noção de como funciona e qual é o som de cada uma das etapas de um amplificador. Porque quando você vai ligar uma pedaleira digital que simula tudo na cadeia, né, desde o primeiro pedalzinho, o pré-amplificador, o pau amplificador, o gabinete, os falantes, o microfone, às vezes até um pré depois dos microfones. Se você vai pegar uma pedaleira que faz tudo isso e vai colocar no amplificador, você vai precisar naturalmente remover uma dessas etapas que a sua pedaleira está simulando, porque você vai passar a utilizar aquelas etapas de timbre, aquelas etapas do som no mundo real. A grande casquinha de banana é que às vezes o amplificador que você vai usar não está preparado ou não funciona muito bem da forma que você quer que ele funcione. Aí você tem que saber mais ainda o que cada etapa faz para poder somar etapas de forma errada e ainda assim conseguir chegar no timbre satisfatório. Por exemplo, quando o amplificador tem um loop feioso, às vezes com volume baixo, às vezes você coloca, simplesmente o amplificador parece que está com preguiça de trabalhar. Aí você tem que ter um controle de volume na sua pedaleira exclusivo para a saída que você está mandando para o seu amplificador de retorno. E você mexe naquele volume e o som que era para ser limpo de repente já começa a distorcer, porque realmente o loop do amp é horrível. Você vai precisar ligar diretamente no input, o que significa que muito provavelmente você vai somar 2 pré-amplificadores. Isso não vai ficar muito agudo, muito ardido. Você tem que ter essa consciência, saber qual a função do pré-amplificador no seu setup de guitarra e reequalizar lá no seu amplificador para o som funcionar direito. E por último, você precisa compreender o som daquele amplificador de retorno, tá? Porque você regulou o seu pré-amplificador na sua pedaleira para funcionar com um gabinete específico, para funcionar com impulso response específico, que vai soar totalmente diferente daquele amplificador de palco. Então você tem que entender o som daqueles falantes e trabalhar junto com eles. Às vezes você pode ter, por exemplo, timbrado na sua pedaleira o seu pré-amplificador de uma forma muito agressiva, tipo se você pega um impulso response de um SM57 que está tipo no centro mesmo do falante, aquele impulso response vai soar muito agudo, e aí você não tira o agudo equalizando o impulso response, mas tira o agudo equalizando o seu pré-amplificador, o que vai acontecer é que o som que o seu pré-amplificador vai mandar vai ser tipo muito abafado, e quando você mandar para um amplificador de palco, por exemplo,
Como você não está ouvindo só o microfone do centro do falante, que é o som do impulso response extremamente agudo, você está ouvindo um falante inteiro, muito provavelmente aquele som vai ficar totalmente para dentro, porque ele está ouvindo o som que está vindo do seu pré-amplificador, sem ter as características extremamente agudas do impulso response, sacou? Então a dica é, quando você for timbrar a sua pedaleira, se você for utilizar no palco com um amplificador de retorno para você, tenta não fazer uma equalização extrema no seu pré, de repente mudando o seu impulso response, para que quando você vá enfrentar um amplificador de palco, um amplificador de retorno, o seu pré tenha mais facilidade de casar com esse amp. Sacou? E é isso aí, essa foi a última pergunta de hoje. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, uma ótima semana para todos. Não se esqueçam, tá, de deixar o like, comentar literalmente qualquer coisa aí embaixo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. E se quiser ajudar mais ainda o canal a ter uma vida longa e próspera, tem a campanha do Apoia-se aí embaixo. Você clica nela, a partir de R$5 você já pode ajudar o canal, participar do grupo do WhatsApp. E é isso aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo.